Preciso falar agora sobre a busca do Atlético Mineiro por um técnico. O Galo é o único time da Série A do brasileiro que ainda não tem treinador para 2025. Você sabe, Gustavo Quinteiros será anunciado a qualquer momento como o novo comandante do Grêmio. E nas últimas horas o Galo tropeçou em mais 2 nomes. Houve uma tentativa de contratar o Tite, que segue convencido de que só vai voltar a trabalhar na metade do ano de 2025. O Tite gostaria de esperar por propostas da Europa. Segunda tentativa frustrada, Matias Almeida. Esse é um argentino que comandou a IK, tem contrato longo, até dezembro de 2028. Foi campeão em 2023 do Campeonato Grego e também da Taça da Grécia. Assim como o Tite, o Almeida disse não para a proposta do Galo. Atlético que havia perdido quase 20 dias tentando contratar o Luiz Castro e mais alguns dias nas tentativas de Pedro Caixinha e Gustavo Quinteiros. Importante lembrar que já são 24 dias sem técnico, desde a demissão de Gabriel Milito. Ele caiu em 4 de dezembro. O elenco atleticano volta a trabalhar em 8 de janeiro e na semana seguinte já embarca para os Estados Unidos. Planejamento todo atrapalhado e atrasado por conta da demora na escolha de um técnico. Agora vamos falar sobre o Atlético. O Atlético tem interesse na contratação de Júnior Santos, como eu trouxe durante essa semana aqui no canal do Thiago Fernandes. No entanto, há a concorrência do Palmeiras. O Palmeiras também surge como interessado na contratação do atacante de 30 anos que pertence ao Botafogo. Então, nesse momento, Júnior Santos desperta interesse de 2 clubes. O atacante de 30 anos que pertence ao Botafogo desperta interesse do Atlético e também do Palmeiras. O jogador tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2027. Ele, inclusive, renovou o compromisso em junho deste ano. Na atual temporada, disputou 50 partidas com 20 gols marcados, sendo 10 na Libertadores, 4 assistências, 3.206 minutos. E hoje, Atlético e Palmeiras disputam essa contratação. Sinceramente, eu acho que com o Palmeiras, nesse momento, é impossível competir. Até porque o Botafogo recentemente recusou 5 milhões de euros do Cruzeiro. A diretoria botafoguense recusou isso em julho desse ano. 5 milhões de euros. Na cotação atual, 32 milhões e 300 mil reais. Então, hoje, Júnior Santos está despertando interesse do Atlético e também do Palmeiras. Tá falado, meus amigos? E eu destacava em manchete, Thiago, a apuração nas últimas horas sobre o treinador do Atlético. Ontem à tarde começou a surgir, chegou pra gente que poderia ter uma reviravolta no caso Tite. Nossa. Mas o Tite continua com a ideia de não trabalhar no futebol brasileiro e de nem trabalhar nesse primeiro semestre. Ele tá esperando mesmo o início da temporada europeia no meio do ano. Então o Tite tá descartado no Atlético. Até o nome dele internamente é bem avaliado, viu, Thiago? Mas ele não quer trabalhar no futebol brasileiro. Quando eu soltei o nome do Tite nas redes sociais, impressionante, hein, a rejeição. Incrível, a rejeição Cláudio. é muito grande. Impressionante. Olha, Oliveira, Alexandre Simões, eu até tive a oportunidade de conviver com o Tite, né, nessa Copa do Mundo 2022. Um cara super educado, gentil, gostei muito mesmo, sabe? E do trabalho dele na seleção brasileira também. Não acho que foi um trabalho ruim, mas no Flamengo ele foi muito mal. E a torcida do Atlético, e eu vou chamar o Simões pra roda, porque o Ale Oliveira não conviveu com o torcedor nessa época, muito menos o Atlético. O Tite foi responsável direto pelo rebaixamento do Atlético aquele ano. E que coisa, Simões, tanto tempo depois, a torcida do Galo não esquece. Cláudio citou aí, quando a Itatiaia publicou nas redes sociais, você vai nos comentários, mas é uma rejeição. Eu até entendo, né? O cara que rebaixou o time lá atrás, mas tanto tempo depois, né? E óbvio que o Tite evoluiu como treinador, como pessoa, enfim. A torcida do Atlético não engole o Tite não, viu, Simões? Pois é interessante, né, o Thiago, porque ali em 2005, se a gente for considerar os grandes títulos, o Tite tinha só a Copa do Brasil de 2001 com o Grêmio, né? Ele ganhou em cima do Corinthians. Depois disso o cara ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou 2 Copas do mais Mundo. Copa do Brasil. Jogou 2 Copas do Mundo. O Brasil comandou o Brasil em duas Copas do Mundo, quer dizer. E eu considero o Tite hoje o melhor treinador brasileiro em atividade, né? Mas essa questão do torcedor, a gente não pode deixar de lado também, até porque foi um trauma muito grande aquela queda do Atlético em 2005 para a Série B do Campeonato Brasileiro. Queda, eu discordo. No próximo intervalo interativo eu vou dizer por quê. Mas eu acho que é fruto disso, embora o Tite seja outro treinador, vão ser 20 anos, né? Ano que vem. E o Tite evoluiu demais na carreira dele e se transformou num cara realmente com um nível elevado. Mas eu não sei se é só
Tem muita gente, é mais jovem, né? Eu acho que tem muita gente na rede social que pega uma birra do Tite da seleção e também desse último trabalho no Flamengo aí também, né? O Elvésio Baeta tá dizendo, só cogitar o Tite já é um castigo pra torcida do Atlético, pelo amor de Deus. E são muitos comentários contra a chegada do Tite pra ser técnico do Atlético. Mas você sabe o que você falou, e eu super respeito, como disse aí o Simões, né? A opinião da torcida e tal. E sei desse caso do rebaixamento, como sei também da rejeição do Renato Gaúcho e tal. Mas só que já tá tão difícil você conseguir um bom treinador, né? Um bom treinador, porque pra pegar qualquer um, o Galo já podia ter pego. Mas tá tentando escolher um nome que venha pra fazer a diferença, né? Mas é que já é tão difícil você limitar, não, mas esse teve esse caso há 20 anos atrás, mas esse quando jogava, esse quando... Pô, aí daqui a pouco não vai sobrar ninguém, meu. Bom, não vai sobrar ninguém. Porque eu considero, sim, o Tite um bom treinador, embora realmente acho que ele poderia ter feito muito melhor nas 2 Copas do Mundo. O processo todo foi muito bem feito. Nas 2 Copas, realmente, eu acho que ele poderia ter feito um trabalho melhor. E considero o Renato também um bom nome. Mas se for colocar obstáculo em todos os nomes que aparecer, aí vai ficar mais difícil, né, Tiagão? Porque você vai diminuindo demais as possibilidades, né? Que já são pouquíssimas em função do mercado mesmo, né? Da cultura. O Atlético até hoje de manhã era o único time da Série A ainda sem técnico. O Botafogo ainda não oficializou, mas tudo leva a crer que vai ficar também sem treinador. O Grêmio não oficializou, mas já tá bem próximo, né? O Gustavo Quinteiros, técnico do Vélez também, deve assumir o Grêmio. Cláudio. O detalhe, né, Thiago? Outro nome riscado pelo Galo é o Matias Almeida. O argentino, sinceramente, não conheço o trabalho dele, né? Ele tá lá no AEK, da futebol da Grécia, e ele apareceu pelo SIGA, pelo Centro de Informação do Atlético. O SIGA faz um monitoramento aí, não só de jogador, mas de técnicos, e eles indicaram, pelo perfil que o Atlético quer, treinador ofensivo, com proposta de jogo, com a ideia do clube, ele apareceu. Só que ele foi consultado, Thiago, e não vai deixar o futebol europeu nesse momento. É o 4º colocado lá no futebol grego, já está há alguns anos por lá. Pra quem não se lembra, é um meio-campista, né? Jogou como meia. Argentino. Batia para um caramba. Esse era aquele argentino mesmo, volantão, né? O Almeida. Mas era bom jogador. Almeida com Y, né? No estilo argentino, né? Mas volante o Simão já gosta. Mas é um técnico que sai um pouco do perfil do Atlético, né? Assim, de experiente, um treinador que chegaria mais como uma aposta aqui no futebol brasileiro. E outro argentino. Ele foi campeão na Grécia na temporada 22-23, se não me engano, Cláudio, com o AEK, que é um time médio lá do futebol grego, né? Exato. E seria um movimento parecido com o que fez o Palmeiras com o Abel, né? Pegando de exemplo, o Abel veio da Grécia e deu muito certo no Palmeiras. Torcedor atleticano, com isso, né, vai chegando aí a pré-temporada do Atlético. O Atlético já está próximo de viajar para os Estados Unidos, onde fará um torneio amistoso, né? A pré-temporada do Galo. Já tem jogo contra o nosso arquirrival lá nos Estados Unidos, né? A primeira partida do Galo na temporada. E o torcedor fica sem saber no que esperar do Atlético, principalmente para esse amistoso, né, torneio amistoso, como para o início já do Campeonato Mineiro e as competições que tem a disputar nesta temporada de 2025. O Galo precisa fazer uma temporada superior do que fez no Brasileirão em 2024, onde acabamos brigando para não cair. O Atlético vinha de uma temporada mediana ali no Campeonato Brasileiro. Quando foi ver no final, quando se deu conta, já estava na última rodada, tendo que vencer para não ser rebaixado, né? E contar ainda caso perdesse com resultados. E o que acontece? O Atlético, né, não tem Libertadores para disputar, conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana, e o Atlético tem a obrigação de fazer bonito nessa Sul-Americana, chegar para ganhar. Acredito eu dessa forma, porque o Atlético é o atual vice-campeão da Libertadores e vice da Copa do Brasil. Então precisa fazer valer a sua força nessas competições. Sendo que o Atlético está com o planejamento todo estagnado. Até agora não tem um treinador definido, está saindo jogadores do Atlético, e o Atlético não está conseguindo já ter ali um treinador para fazer o planejamento e as contratações necessárias para reforçar a equipe do Galo para 2025. Então é isso aí, torcedor. Peço aí seu like, sua inscrição no canal, que você ative o sino de notificações para receber todos os conteúdos postados aqui no canal, para a gente ficar por dentro aí, e você ser notificado quando o Galo acabar contratando um treinador, e a gente trazer aqui em primeiríssima mão para você.